Bom, sorriam, vocês estão sendo gravados, né? Só avisando vocês. Então, vamos lá, voltando. Os crimes unissubjetivos e plurissubjetivos. O unissubjetivo é quando precisa de uma pessoa, só uma pessoa poderia praticar o crime, podendo ter 2, 3 ou 4. Aí entra o concurso de pessoas. E o plurissubjetivo é onde o próprio crime, ele precisa de mais de uma pessoa para ele ser praticado. Um exemplo disso, ó, deixa eu buscar aqui, provavelmente 288, deixa eu ver se a memória tá boa. Tá boa. Artigo 288, associação criminosa. Quem tiver com código aí pode abrir. Associar-se em 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Esse crime não vai entrar especificamente na nossa matéria de concurso de pessoas, porque ele já é um concurso de pessoas obrigatório. E aqui você não tem que pensar, né, no caso de se eles tiveram os requisitos do concurso de pessoas ou isso. Não, para cometer esse crime, o artigo já fala, né? É um concurso de pessoas quase que obrigatório. Aliás, é um concurso de pessoas obrigatório. Então você não precisa analisar os requisitos para ele. Nós vamos analisar os requisitos do concurso de pessoas dos crimes unissubjetivos, aqueles que uma só poderia cometer, mas elas se juntaram para cometer o crime. E isso está lá no artigo 29 que a gente vai estudar. Ok? Então vamos lá. É a ciência. Gente, lembrando, não confundam, tá? Tá aí, o concurso de pessoas é a ciência. Não vai achar que é um estudo, tipo criminologia, né? O estudo do concurso de pessoas, não, tá? A ciência é conhecimento aí, tá? O concurso de pessoas é o conhecimento voluntário com a colaboração de 2 ou mais pessoas. Tá? É quando 2 ou mais pessoas colaboram para cometer um crime unissubjetivo, que uma só poderia cometer, mas elas se juntaram para cometer esse crime. Ok? Então vamos lá para os requisitos. O primeiro deles é pluralidade de pessoas e condutas. Foi exatamente o que o Brenner falou. Mais de uma pessoa praticando mais de uma conduta, né? Então, assim, aí lembrando, nós estudamos o que seria conduta, né, gente? Então, se 2 pessoas forem matar alguém e os 2 atirarem, praticar a mesma conduta. Não, né? A gente lembra que não. Conduta, resultado, nexo de causalidade. Então, mais de uma pessoa praticando mais de uma conduta. Tem como você praticar a mesma conduta, né? Então, nós temos pluralidade de pessoas e condutas, cada um fazendo uma parte na ação criminosa, mesmo que seja basicamente a mesma, mesmo que as 2 estejam atirando, mesmo que as 2 estejam furtando, mesmo que as 2 estejam roubando, tá? Mas não é a mesma conduta, cada um tendo a sua conduta. Ok. São 4, tá, gente? São 4 requisitos, que vocês têm que gravar bem. O segundo, nexo causal ou relevância causal de cada conduta. A conduta de cada um dos agentes tem que ter relevância para o cometimento do delito. Exemplo, chegou aí a Rita. Bom te ver, Rita. Tudo bem? Boa noite. Vamos supor, já que a Rita chegou aí, vou usar ela como exemplo. Vamos supor... Eu não estou te ouvindo. É porque eu não estava conseguindo ouvir aí e nem a minha câmera estava dando, entendeu? Por isso eu tive que sair e entrar de novo para me conseguir, ok? Perfeito. Tranquilo, perfeito. Então vamos lá. A Rita, isso aqui todo mundo aqui da sala já sabe, ela já quer matar o Brenner já tem um tempinho. Então o que acontece? Isso aí a gente já sabe. E aí a Rita foi e falou assim: olha, professor, eu perdi minha arma. Você me empresta a sua arma para matar o Brenner? Eu falei: claro, Rita. Passa aqui e pega, isso é tranquilo, né? Isso aqui pode contar comigo. Para esse fim aí, pode contar comigo. Ela vem aqui em casa, ela pega minha arma e ela vai lá para matar o Brenner. Só que a caminho, ela abre o porta-luva do carro dela e vê a arma dela lá. Gente, ela esqueceu. A arma dela estava no carro, no porta-luva do carro dela. E ela esqueceu. Ela acha a arma dela melhor que a minha, arma de mulher, mas bem cuidada e tal. Minha arma já está surradinha, enferrujada. Então ela vai, deixa a minha lá no carro e mata o Brenner com a arma dela. Gente, existiu uma relevância causal da minha conduta? Não. Agora, se ela tivesse usado a minha arma, aí sim. Por quê? Porque ela usou a minha arma para matar ele. Então, a minha conduta de emprestar a arma para ela contribuiu para o resultado final do homicídio. Então, teve uma relevância causal. Aí sim a gente pode falar. Então, tem que ter esses 4, tá, gente? Faltando um dos 4 não é concurso de pessoas. Então, teve pluralidade de pessoas e conduta? Sim. Qual que são as pessoas, no caso? Eu e Rita. Quais são as condutas? A minha de emprestar arma de fogo, a dela de ir executar. Quais seriam a relevância? A minha, que se não fosse minha arma, num exemplo, ela não teria matado ele, usou a minha arma. E no caso dela, né, a relevância dela é toda, porque ela que atirou, ela que matou. Então, nesse caso, nesse exemplo, nós já teríamos aqui 2 requisitos preenchidos. Tá? Lembrando que a apostila de vocês trouxe separado, pluralidade de pessoas e condutas. Mas eu juntei aí porque a maioria da doutrina entende como uma coisa só, tá? Então são os 4 requisitos. Qual que seria o terceiro, gente?
Identidade da infração penal. Os agentes têm que querer cometer a mesma infração penal. Então, no caso, vamos supor que a gente se reúne aqui, eu, o Brenner e a Rita, a gente se reúne para furtar uma casa. Essa é a nossa vontade, tá? Chegando lá na casa, a gente tá furtando e tal, eu fico olhando, os dois vão lá furtar, o Brenner entra na casa, o Brenner acha um dos moradores lá, ele mata um dos moradores, ele corta ele todinho e tal, e picota o cara. Nesse caso, a minha vontade da Rita era de cometer um furto. E a vontade do Brenner, não. Ele já sabia que ia ter uma pessoa lá, ele mentiu pra gente falando que a casa estava vazia, e ele matou essa pessoa. Se aproveitando que a gente já conseguiu abrir a porta, que ele não conseguiria abrir a porta sozinho e tal, por exemplo. Então, nesse caso, nesse crime de homicídio, não houve concurso de pessoas entre nós três. O Brenner agiu sozinho. Embora a gente vai estudar o que acontece nesses casos. Mas, a princípio, não há. O concurso de pessoas puro não existe quando a gente não tem isso aqui que a gente chama de identidade da infração penal. Não há o concurso de pessoas puro nesse caso. E o último é o liame subjetivo, mais importante, que é a ligação ou vínculo psicológico e subjetivo entre os agentes do delito. Como assim? Vamos lá. Quero dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vamos supor que, novamente, naquele mesmo desejo, né, de matar, eu e a Rita queremos matar o Brenner. O Brenner está numa repartição onde tem uma parede aqui no meio, que para aqui onde ele está. Eu chego com a arma do lado, a Rita chega com uma arma do outro. Eu não estou vendo a Rita, ela não está me vendo. Ok? Nós dois disparamos e fugimos. O Brenner morre com um disparo de arma de fogo só. Provavelmente uma das armas mascou, falhou. Ok? Ele morre com um disparo de arma de fogo. Por qual crime eu e a Rita responderemos? Vamos lá, um de cada vez para embolar. Homicídio, ok. Alguém pensa diferente? Arielle pensa diferente? Entrou. A Arielle tá igual o da Leste. Chegou, mas está saindo fora. Não nada. Alguém não, concorda? Discorda? Mas prefiro me abster. Qual crime eu e a Rita praticamos? Seu microfone está mutado. Repete para mim, Rita. E os dois, né? Os dois, no caso, seriam o quê? Culpados, né? O homicídio. Homicídio. Tá. Uma outra. Então, vocês acham que é homicídio, ninguém pensa diferente. Deixa eu ver aqui no grupo se alguém mandou alguma coisa diferente, mas parece que não. Ok. Homicídio. Teve concurso de pessoas entre eu e a Rita? Na minha opinião, teve também. Então, olha só, gente. As duas coisas estão erradas. Primeiro, se eu não sabia da presença da Rita e ela não sabia da minha presença, não tem o liame subjetivo. Nós não temos uma ligação ou um vínculo psicológico para cometer o crime. Tá? Então, não tem o liame subjetivo. Tem tudo, ó. Vamos voltar lá. Tem pluralidade de pessoas e condutas? Tem. Tem nexo causal? Os dois foram relevantes? Sim, os dois atiraram. Tem identidade da infração penal? Sim, os dois queriam causar, né, cometer um homicídio? Sim, ok. Tem liame subjetivo? Não. Eu não conheço a Rita, ela não me conhece, eu não vi a atitude dela, ela não me viu. Eu não aderi, porque seria diferente se eu tivesse aderido ao ato dela. Mas não, nós cometemos um ato independente sem um ver o outro. Nesse exemplo maluco que eu estou dando para vocês, a gente atirou ao mesmo tempo, nem ouviu o barulho da arma do outro, achou que estava lá sozinho. E vocês erraram também, porque nesse crime, eu e a Rita responderíamos por tentativa de homicídio. Mas, professor, ele morreu. Mas quem que matou? Você não tem como provar que quem matou, nesse exemplo esdrúxulo, tá, gente? Você teria a balística, você conseguiria provar e tal, de qual arma saiu e tudo. Mas, nesse exemplo, se só tem, ele morreu com um tiro só. Você não consegue provar de qual arma saiu, né? Então, em dúbio pro réu, se você não consegue provar quem é o causador do crime, os dois responderiam por tentativa, mesmo o Brenner tendo morrido. Tá? Mudando o nosso exemplo, eu e a Rita estamos indo lá matar o Brenner. A gente não se conhece.
Chegando lá, eu olho para ela olha para mim, ela tira a arma e olha para o Brenner assim, falando que vai matar ele. Eu falo, beleza, tira minha arma também, nós dois atiramos nele. Mesmo exemplo, agora, um tiro só, ele morre, não dá para identificar de qual arma partiu, minha ou da Rita. Qual crime a gente responde? Não ouvi, Rita. Homicídio, né? Oi? Homicídio. Agora é homicídio. Exatamente. Agora a gente responde homicídio em concurso de pessoas. Por isso que o Eu vou estudo concurso... arriscar. Fala. Não, por isso que eu vou arriscar de novo, mesmo errando, não tem problema, mas eu acho que nesse caso aí vai ser homicídio, concurso de pessoas. Exatamente, é exatamente isso. Criou. Isso, perfeito. Desculpa te interromper, Breno, mas é isso que você falou. Por quê? Porque olha só o que eu falei para vocês ali no conceito, olha só. Sendo desnecessário o acordo prévio entre elas. A gente não foi para lá pensando em matar o Breno. A gente não teve um acordo, vamos matar o Breno, não. Mas chegando lá, eu aderi à conduta dela, ou ela a minha, ou nós dois aderimos à conduta. Então, teve todos os fatos. Nós tivemos o liame subjetivo, né? Porque nós sabíamos que íamos praticar aquilo juntos, naquele momento, mesmo sendo naquela... Identidade de infração penal, que a gente, né, os dois queriam praticar homicídio. O nexo causal, os dois tiveram importância, porque os dois atiraram, tá? E a pluralidade de pessoas e condutas. Nesse outro exemplo, os dois respondem por homicídio em concurso de pessoas, mesmo que não consiga distinguir quem deu o disparo. Deu para entender como é importante a gente conseguir mostrar o concurso de pessoas, se ele existe ou não? Porque os advogados aqui vão querer tirar esse concurso de pessoas entre eles, claro, porque imagina como é que ele vai baixar a pena para homicídio tentado? Vai baixar demais a pena. Tá? Então, é muito importante. Então, são esses 4 requisitos. Olha só isso, eu já falei com vocês, destaca-se que não é necessário que haja acordo prévio entre os concorrentes do crime, pois basta que no momento do fato um adira a conduta do outro. Dessa forma, o concurso pode ser... Isso aqui é bem simples, essa nomenclatura, tá, gente? Ele pode ser bilateral, concurso de pessoas pode ser bilateral, que é o mais comum e ocorre quando ambos os agentes sabem e aderem à conduta um do outro. E o unilateral ocorre quando somente uns agentes aderem à conduta um do outro. Então, eu já não gosto do Brenner. Eu trabalho com ele, não gosto dele. Não pensei naquele momento em matar ele. Mas quando eu vejo a Rita chegando lá para matá-lo, eu falo, caramba, hein, que ótima ideia matar o Brenner. Eu vou e seguro ele. Eu seguro ele assim, do lado, e falo, pode atirar, pode atirar. E ela atira. Gente, concurso de pessoas, não é? Tivemos naquele momento o liame. Tivemos naquele momento o liame subjetivo. A identidade da fração penal, que eu concordei com aquele homicídio, eu quis aquele homicídio, eu não estava pensando naquilo, mas no momento eu concordei com aquele homicídio. Nexo causal, a minha conduta de segurar ele, se eu não tivesse segurado ele, provavelmente eu não tinha conseguido matar ele teria fugido. Então a minha conduta foi muito relevante para o crime. E a pluralidade de pessoas e condutas. Então, nesse caso, né, como é que foi? Foi um concurso de pessoas unilateral. A conduta era dela, de querer matar, e aderir à conduta dela. Isso é muito mais raro de acontecer, mas acontece. Normalmente, gente, acontece a bilateral. As duas pessoas combinam, 3, 4, 5, de lá cometer o crime. Tranquilo até aqui, gente? Falem comigo. Tranquilo. Beleza. Então, ninguém perguntou lá no grupo, deixa eu ver. Não, o grupo tá mais parado aqui que saci de patinete. Beleza, vamos lá. Então, continuando. Teorias do concurso de pessoas. Vamos lá, gente. A ação praticada em concurso de pessoas constitui um ou vários delitos. O que vocês acham? Eu e a Rita, quando matamos o Brenner em concurso de pessoas, a gente cometeu um homicídio ou 2 homicídios? 2. Ótimo. A Jéssica acha que é 2, Brenner acha que é 1. Vamos lá. Como tudo no direito penal, teorias. Primeira teoria pluralista, que acho que foi a Jéssica que falou, né? Acho que foi a Jéssica. Desculpa, Jéssica, se não foi você. Teoria pluralista. Cada agente que tenha concorrido para a prática do crime responderá de uma maneira específica. Não é muito aceita essa teoria pluralista, por quê? Porque ela acaba com o concurso de pessoas, né? Porque o concurso de pessoas nada mais é do que a gente juntar aquelas ações criminosas e transformar num crime só. Então, o cara que ficou olhando se a polícia chegar, o cara que pulou para abrir a porta da casa lá, conseguir destravar, porque tinha perícia nisso,
O cara que subtraiu os bens, todos os três respondem por furto. Todos os três respondem pelo mesmo crime de furto. Agora, se a gente usar essa teoria pluralista, nós teríamos ali 3 crimes de furto. O cara que ficou olhando responde pelo crime de furto, o cara que abriu a porta responde por outro crime de furto, e o cara que pegou os bens responde por outro crime de furto. Essa teoria pluralista. A gente acaba com concurso de pessoas, se a gente usar essa teoria. Tá? Mas é uma teoria. A segunda, dualista. Olha o que ela fala. Haverá a imputação de um crime para aqueles que praticarem o verbo núcleo do tipo. Nós já estudamos isso muito, gente. O que é o verbo núcleo do tipo? Matar alguém. Então, matar. Subtrair coisa alheia móvel. Então, o que essa teoria dualista fala? Que haverá imputação de um crime para aquele que praticar o verbo núcleo. Então, o cara do matar alguém, só o que matou, naquele meu exemplo com a Rita que eu emprestei a arma, só ela seria autora para essa teoria. Porque eu não cometi um matar alguém, eu não emprestei a arma. E outro crime será imputado para aqueles que tiveram uma conduta meramente acessória e secundária. Então, aqui, nós já temos a diferença do autor e do partícipe. E essa diferenciação de autor e partícipe, gente, é uma diferenciação tênue. Por quê? Se, no exemplo que eu e a Rita atiramos no Brenner, nós dois somos coautores de um crime. No exemplo que eu só entreguei a arma para ela, falei, não, vai lá, mata quem você quiser, não quer saber quem que é, eu sou só um partícipe, entende? Mas vai ter casos que vai ser difícil diferenciar. Vai ter casos que vocês vão ficar assim, caramba, e agora? Essa pessoa foi só um partícipe ou ela foi um coautor do crime? Uma teoria interessante que nós vamos estudar ela para diferenciar isso é o seguinte, o partícipe, normalmente, ele não tem controle do fato. Ele não pode desistir, enquanto o autor pode. Entende? Então, o que se diz? Olha, o cara que está indo lá abrir a porta, se ele não abre, a galera não vai conseguir entrar. Então, se ele pode desistir, então ele seria coautor. O cara que entra lá, pega os bens e tira, esse aí não tem que ver, né? Ele pratica o núcleo do 155, que é o furto, subtrair. Esse aí não tem que fazer. Agora, o cara que está só lá fora olhando, se ele for embora, eles vão continuar furtando. Então, esse aí pode ser considerado apenas um partícipe e não um coautor. Gente, vamos ver. Depende muito do caso concreto. Alguns vão considerar, não, esse cara aí, se não fosse ele olhando e dando a segurança, eles não iriam lá furtar. Se ele fala, não, eu não vou olhar, não teria o furto. Vai depender do caso concreto. Então, depende de cada caso para poder colocar se é constituído em vários delitos ou não. Tipo assim, tem que considerar cada crime. Isso se a gente adotasse a teoria dualista. Tá? Mas a gente não adota. E como que a gente adota a teoria, então? Eu vou mostrar. Adotar pluralista, dualista? Eu vou mostrar, é a próxima. Não é nenhuma dessas duas, tá? Tá. Então, para quem... mas é importante você saber essa diferenciação, porque a gente vai ver que o artigo 29, ele diferencia a culpabilidade de cada um, quanto cada um vai, tá? Mas vamos lá. Na verdade... Vocês podem achar, tá? Vocês podem defender e achar que a gente usa pluralista ou que a gente usa dualista. Eu quero que vocês me respondam quando vocês estudarem as três. E a teoria monista unitária, ela diz o seguinte, todo aquele que concorre para a prática de um crime, independente de ser considerado autor ou partícipe, responderá por ele de forma indistinta. Nós temos as três teorias. Voltando nelas. A fácil diferenciação, pluralista e dualista. Pluralista. Todo mundo que cometeu o crime responde individualmente pelo crime. Tá? Não interessa. Então, autor, o que for. Você só olhou, você responde pelo crime lá de furto. Você entrou e furtou, você responde por... Então, nós temos ali 10 pessoas que cometeram um crime, nós temos 10 crimes de furto. Separados, que vão ser julgados de forma separados, investigados de forma separados e condenados de forma separadas. Isso é a teoria pluralista que acaba com o concurso de pessoas. A dualista fala, ok, nós vamos ter vários autores e coautores, seriam coautores de um crime. Então, suponhamos que tem 7 pessoas num crime. Se 5 praticaram o verbo núcleo, que é furtar, subtrair coisa alheia móvel. Se 5 entraram e subtraíram, os 5 são coautores. 2 ficaram lá fora só olhando se a polícia vinha, eles não praticaram o verbo núcleo, eles não subtraíram, eles seriam só partícipe. E aí nós teríamos 2 crimes aí. 2 crimes de furto. Um crime de furto para julgar 2 partícipes e um crime de furto para julgar 5 coautores. Então nós teríamos 2 crimes. Na primeira teoria, nós teríamos 7 crimes
para julgar os 7. Na segunda teoria dualista, nós teríamos 2 crimes. Um que julgaria todos os partícipes e outro que julgaria todos os autores. A teoria monista, unitária, ela põe todo mundo no mesmo balaio. Ela fala, não interessa, se você é partícipe, se você é autor, o que, que você é. Você vai responder pelo crime. Então, todo aquele que concorre para a prática de um crime, não interessa se ele praticou o verbo núcleo, se ele só ajudou, se ele orientou, se ele instigou. Aquele cara que fala para a mulher grávida cometer o aborto, né? Instigando o aborto, auxiliando o aborto. Não interessa se você não praticou o verbo núcleo. Independente de ser considerado autor ou partícipe, você vai responder de forma indistinta. Ô, Fernando, no começo da aula, como que eu sei quando vai ser aplicado cada um desses? eu vou te explicar. Pode ficar tranquilo, vou te explicar. Vou explicar agora. E no começo da aula... Oi, alguém levantou a mão. Fala, Kátia. Vamos voltar naquele caso lá daquele jogador que foi morto lá na casa do casal. Aquele caso teve várias pessoas envolvidas. Sim. Né? Então, naquele caso específico, eu posso falar que ele é da teoria monista, porque todos eles foram ouvidos, foram julgados, mas cada um de uma forma, dependendo do que cada um fez. É isso? Se você utilizar a teoria monista, aí você vai colocar todo mundo no mesmo processo, no mesmo inquérito, no mesmo processo futuramente, tá? Cada um respondendo pelo seu grau de culpabilidade, isso, mas todo mundo no mesmo processo. Isso. Sim, teoria monista seria isso, tá? Bom, agora para a gente resolver. Eu falei com vocês que o concurso de pessoas está no artigo 29. Vamos lá no artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Qual teoria a gente adota, então? De novo. Unitária. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominada, na medida da sua culpabilidade. Exatamente. Nós usamos a teoria monista. Então, que é unitária, tá certo? Unitária é a mesma coisa. Então, não interessa se você foi autor ou partícipe, você vai responder pelo mesmo crime. Por que está dizendo isso, gente? Porque o que acontece? Se você ficou só olhando lá para as pessoas furtarem, não teria um crime. Qual que é o crime? Vigia? Olhar? Isso não tem um crime. Por isso que o código teve que colocar todo mundo no mesmo balaio. Mas, no final, ele faz uma ressalva que a gente estudou aqui, que é o princípio da culpabilidade. A gente estudou na primeira e segunda aula. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinado. Então, ele está querendo dizer o seguinte: mas eu fiquei só olhando. Mas você ficou olhando o quê? Fiquei olhando pessoas subtraírem coisa alheia móvel. Então, você vai estar na pena do furto. Não tem outro crime para você. Eu não vou te pôr em pena de outro crime. Você vai responder na pena do furto. Mas eu só olhei, eu sou só um partícipe. Ok, na medida da sua culpabilidade. É o caso do jogador. Quem auxiliou, quem instigou, pode ter sido alguém que falou lá, mata esse cara mesmo, você é corno e tal. Não sei qual era o exemplo desse jogador, que eu não lembro direito do caso, apesar dele ser da minha cidade, né? Você é corno, mata o cara lá e tal. Aí alguém instigou, alguém auxiliou, e quem foi lá e matou, não sei como, facada, asfixia, o que for, torturou. Cada um praticou. Todos eles em concurso de pessoa, todos eles vão responder pelos crimes ali presentes. Tá? Por todos os crimes, todos responderão por todos os crimes ali presentes. Cada um na medida da sua culpabilidade. Ok? É essa a teoria monista. Kátia, você ainda quer perguntar? Que está com a mãozinha levantada aí. Não, eu esqueci de baixar a mão aqui, beleza, mas não vou entender. Só cuidar para não ficar doendo o braço depois aí. Então, beleza. Então, gente, vamos voltar para vocês entenderem essas teorias. Teoria nossa monista. Todo aquele que concorre para a prática de um crime, independente de ser considerado autor ou partícipe, responderá por ele de forma indistinta. Tá? Então, não é a pluralista, a gente não separa os crimes, e não é a dualista, a gente não põe um tipo de pena, um tipo de crime diferente, ou até o mesmo crime, mas separar as ações penais do partícipe e do autor, a gente não faz isso. Então, junta todo mundo e põe no balaio. 100%? Quem que acha que é 100%? Nada é 100%, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Então, o que a gente tem? Teoria monista. Certo? Talvez. Exceções. Leiam aqui. Aborto, artigo 124. Provocar o aborto em si mesma ou consentir que o outro lhe provoque. Pena, detenção de 1 a 3 anos. E aí,
nós temos o artigo 126. Provocar aborto com consentimento da gestante, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Isso aqui, esses dois artigos vão contra tudo que a gente acabou de falar. Eles estão colocando partícipes e autores e coautores em crimes diferentes, com penas diferentes. O próprio Código Penal fez isso. Enquanto no artigo 29 ele usa a teoria unitária, né, a teoria monista, no artigo 124, se você leu o 124 e leu o 126, você fala, não, peraí, como assim? É o mesmo crime, é o mesmo núcleo, é concurso de pessoas, claro. Como que o Código Penal, ao invés de colocar num artigo só e dar, né, a pena para todo mundo, autores, coautores e partícipes, ele separa partícipes, coautores e autores, dá penas diferentes para eles. Pois ele faz isso, tá? Ele faz isso. E ele faz mais uma vez aqui, ó. Vamos lá, artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar de ofício. Corrupção ativa, certo? Certo. Só que se a gente for aqui, ó, no artigo 317, corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ande assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida ou aceitar promessa de vantagem. Aqui, no caso, a pena é a mesma, mas são crimes diferentes. Então, se o cara pediu, vamos supor, eu como funcionário público, eu peço vantagem indevida e alguém entrega, um está cometendo corrupção ativa, o outro está cometendo corrupção passiva, mas estão cometendo crimes diferentes, um 333 ou 317. Como assim? E aí, nós temos que, nesses dois casos, o nosso Código Civil optou pela teoria dualista. Como nesses dois casos o Código Civil optou pela teoria dualista, nós vamos ter que dizer que o Código Penal, nós teremos que dizer que nós temos a teoria monista temperada, mitigada, tá? Então, se você falar, a teoria adotada é a monista, é a unitária, tá certo, não tá errado. Mas mais correto, porque existem exceções, como esses dois artigos aí, esses 4 artigos, né, juntos, que são de teorias dualistas, o código pôs uma teoria dualista no meio do código, em vez de juntar o 333 e o 317 num artigo só, assim como juntar, não vou lembrar de cabeça, o 124 e o 126, ele separou, em algum caso até penas diferentes, para autores, ele usou a teoria dualista, então nós não podemos dizer que nós temos uma teoria monista pura. Nós temos sim uma teoria monista, uma teoria unitária temperada ou mitigada, tá? Professor. Sim. Desculpa, aqui no meu telefone eu não estou achando a mãozinha, por isso que eu falei. Não. Eu queria tirar só uma dúvida. Aqui na teoria monista, você disse que todos os agentes, eles são responsáveis de acordo com o crime cometido, né? Se ele participou de alguma forma, ele não vai ser responsável exatamente igual o que, por exemplo, quem participou, cada um com a sua responsabilidade. Se um atirou, se o outro só olhou, então tem suas responsabilidades separadas, não é isso? Todo mundo responde por homicídio. Sim, mas na hora da pena, o juiz vai olhar a pena conforme a participação de cada um. Mas todo mundo responde por homicídio. Ah, entendi. E aqui na teoria, nessa outra teoria aqui, no caso do aborto aqui, nesse slide anterior, no caso não é... Oi? Sim, pode falar. Então, no slide anterior que falou sobre o aborto, então, quem cometeu e quem ajudou a... Volta só um pouquinho o parágrafo, o slide para eu poder formular. Já está aí no outro. Oi? Esse aí não? Que está na tela? Não, esse é corrupção passiva e ativa, não é? Ué, não voltou a dar para vocês, não? Eu voltei aqui. Ah, não sei lá se é o meu computador, meu celular. Vocês estão vendo qual, gente? Vocês estão vendo qual aí? Agora, saber, gente, eu estou vendo o aborto agora. Ótimo, ok, pode falar. Uhum. Então, no caso aqui, quem provoca o aborto e quem provoca o aborto em si mesmo e quem provoca em terceiro, então, ele não é condenado pelo mesmo crime, não, nesse caso aqui. Não. Exatamente, por isso que a teoria dualista. A pessoa que provocou e a pessoa que fez, né, na pessoa, ou a que provocou em si mesmo, ou que permitiu que o outro provocasse. Então, nós temos um caso de autor, o outro que seria o coautor, mas não é, porque é um crime diferente, e o partícipe, no primeiro caso. Cada um respondendo por uma pena diferente.
por isso que esse artigo usou a teoria dualista. Então, quem comete um dos atos responde pelo 124. Quem comete outro dos atos responde pelo 126. Totalmente contrário ao que o artigo 29 fala, que é o exemplo que você deu. O cara que ficou olhando lá para eles matarem, o cara que segurou e o cara que matou, os três respondem por homicídio. Cada um no seu grau de culpabilidade, mas os três respondem no mesmo artigo. Nesse caso aqui, que eu estou mostrando do aborto, um vai responder pelo 124 e o outro vai responder pelo 126, usando a teoria dualista. O próprio código usou a teoria que ele não prega, mas ele usou. Tá? Não, perfeito. Eu tinha confundido um pouquinho por conta da pena, mas o crime é o mesmo, só a pena que pode variar, né? Tá certo. Isso, exatamente. Obrigada. Lembrando, gente, aí só para cuidado, tá, Cristina? Para o seu exemplo, para você não se perder nele, vamos supor que eu e o Brenner, aquele exemplo que eu dei, eu, o Brenner e a Rita, estou falando que eles estão aqui na minha frente, tá? A gente combinou de ir na casa para furtar e o Brenner chegou e matou. Aí, no caso do homicídio, nós não vamos responder, eu e a Rita, tá? Porque não é o concurso de pessoas ali. Lembra? A gente não tem aquele requisito aqui, ó. A gente não tem identidade de infração penal. A gente não entrou lá para cometer o homicídio, a gente entrou para cometer o furto, eu e a Rita. O Brenner que cismou de matar. Então, nós respondemos os três pelo furto, cada um no seu grau de culpabilidade, eu que fiquei olhando, a Rita que abriu a porta e ele que subtraiu, mas pelo homicídio ele responde sozinho em alguns casos. Eu vou falar ao final da aula para vocês. Mas, lembre-se, não é o concurso puro formal de pessoas nesse caso. Tá? É só você tomar cuidado nesse exemplo, porque você deu um exemplo, Cristina, onde uma pessoa fica olhando, né, vigiando, você tem que saber se essa pessoa sabia que eles iam lá matar. Se ele sabia, ele participa do homicídio mesmo. Se ele achou que era uma outra coisa, aí não. Tá? Correto, obrigada. Então, continuando, pessoal. Então, temos aqui que nós adotamos, então, se vocês responderem teoria monista, está certo. Se vocês responderem teoria temperada mitigada, monista temperada mitigada, está mais correto. Então, questão de marcar X, você sabe. Se tiver só monista, é ela. Se tiver monista e monista temperada ou mitigada, ela é mais correta. Tá? Então, vamos lá, gente. Agora nós vamos usar alguns conceitos, tá? Até tá errado aí, não é teorias do concurso de pessoas mais, já é conceitos de autor. Nós vamos estudar alguns conceitos para a gente definir quem que é o autor do crime. Porque a gente falou aqui de autor, de partícipe, agora a gente tem que definir quem que é autor e quem que é partícipe, tá? Porque isso faz uma diferença enorme. Então, vamos lá. O primeiro conceito que tenta determinar quem que é o autor é o conceito restritivo. Olha o que ele diz. Autor é aquele que pratica o verbo núcleo do tipo, que seria matar, subtrair, expor. Então, para essa teoria, a teoria do conceito restritivo, ele diz o seguinte: autor é só a pessoa que pratica o núcleo do crime. O cara que ficou lá olhando é partícipe. O cara que abriu a porta para o outro entrar é partícipe. Só o cara que subtraiu, por quê? Qual que é o núcleo? Qual que é o verbo núcleo? Subtrair, coisa ali é móvel. Só o cara que subtraiu é autor. O resto é partícipe. Outro exemplo. Eu segurei o Brenner, uma pessoa deu uma pancada na cabeça do Brenner, ele desmaiou. Eu segurei o Brenner, outra pessoa amarrou, veio a Rita, uma quarta pessoa, e matou. Quem que é autor? Só a Rita. Eu e esses outros dois, que demos a primeira pancada só para ele desmaiar, que amarramos, que seguramos, são só partícipes. Isso é para a primeira teoria, conceito restritivo. Então, o autor é aquele que pratica o verbo núcleo do tipo. Todos os outros intervenientes do crime que não praticaram o verbo núcleo são considerados partícipes. Então, se nós dois atiramos, nós dois esfaqueamos, nós dois somos coautores. Se um só atirou e esfaqueou, o restante todo que ajudou é partícipe, só aquele é autor. Tá bom? Aí tá, gente. Essa teoria sofreu críticas, claro, por enquadrar o autor intelectual, por exemplo, como partícipe, quando, na verdade, ele é possuidor do domínio do fato. Olha só, eu quero matar o Brenner. Então, o que eu faço? Eu contrato uma pessoa, eu comando uma pessoa, falo, gente, vamos lá matar o Brenner, eu financio eles, eu entrego as armas, eu falo, eu não vou aparecer não, mas vocês vão lá e vocês vão matar o Brenner para mim. Aí só vai responder pela morte do Brenner a pessoa que foi lá e matou. Eu que sou o mandante, eu que organizei, eu que contratei, eu que paguei, eu que financiei, eu que queria a morte dele, vou responder como partícipe no máximo. Tendo no caso, uma pena muito menor. Então, essa teoria restritiva teve muitas críticas por causa disso. Tá? E aí, dessa teoria restritiva, pelas críticas, criou-se a teoria objetiva de participação. Está dentro ainda do conceito restritivo, tá, gente? Conceito restritivo, teoria objetiva de participação.
Então, o que que ele fez? O que que fizeram os defensores dessa tese? Falaram, não, ok, eu entendo essa crítica. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar duas teorias. A teoria objetivo formal e a teoria objetivo material, dentro do conceito restritivo. A primeira, que é objetivo formal, prevê que o autor é a pessoa que pratica a conduta aí está exata, a conduta exata do verbo do tipo. Prevê que o autor é a pessoa que pratica a conduta exata do verbo do tipo. É a mesma coisa do restritivo, ok? É objetivo formal. O objetivo material complementa um pouco mais. Prevê que o autor é quem tem a maior contribuição no resultado. Então, olha só, eles já ampliaram um pouco mais, por causa das críticas, né? Eles ampliaram um pouco mais. A teoria objetivo formal, ela manteve. Não, isso é o conceito restritivo, tá certo. A objetivo material, ela não está só uma pegada à forma, né? Forma é o que está ali na lei. A objetivo formal falou, não, é quem matar alguém. Quem matou que é o autor. Quem só contribuiu é partícipe, não interessa. Aí começaram a falar assim, não, mas espera aí, quem financiou? Veio a teoria objetivo material, o autor é o que tem a maior contribuição no resultado. Então, nos exemplos que eu dei, quem seria o autor? O cara que matou, que deu o tiro, e o que financiou, o que organizou. Ele teve uma participação muito importante. Então, ele também é autor nesse caso. Ok? Essas são as teorias do conceito restritivo, com muitas críticas. Por isso, nós viemos com o conceito extensivo. Ao contrário do restritivo, o extensivo. O extensivo fala o seguinte, prevê que o autor é todo aquele que contribui de alguma forma para a ocorrência do resultado. Então, essa teoria, ela extingue a figura do partícipe. Se o autor é todo aquele que contribuiu, não tem mais por que ter partícipe. O cara que ficou lá olhando de fora, o cara que abriu a porta e o cara que subtraiu, todo mundo é autor. Ah, o cara que ele só entregou a arma, falou, você me empresta uma arma? Toma, não sei para que você vai usar essa arma, não, toma. Ah, não, só me empresta a arma aí. Então toma aqui, emprestada a arma. Ele vai lá e mata alguém. Os dois são autores para essa teoria. Ele é a teoria, e o nome já diz, extensivo, conceito extensivo. Ele pega todo mundo. Tá? Só que sofreu críticas também, justamente. Por quê? Ele vai extinguir o partícipe. Você fala assim, que é isso? O cara só emprestou uma arma e ele vai responder como coautor? Como que você vai extinguir a figura do partícipe? Autor é autor, né? Coautor é coautor e partícipe é partícipe. O cara teve uma importância menor no crime. E aí, novamente, por causa das críticas, veio a teoria subjetiva da participação. Vejam bem, gente, é tranquilo de entender. Do outro lado, nós temos as teorias objetivas, formal e material da participação. Aqui, como é extensivo, nós temos uma teoria subjetiva. Por quê? Porque o objetivo, nós estamos olhando o verbo núcleo, matar alguém, subtrair. Aqui é subjetivo, nós estamos olhando vontade. É o subjetivo da pessoa. Você tem que olhar a vontade, o ânimos. Então, o que é a teoria subjetiva da participação? Se atenta ao ânimos. Considera autor quem pratica uma conduta com ânimos, vontade de autor. E é partícipe quem possui ânimos, vontade de partícipe. Então, o que essa teoria diz? Ok, nós não vamos excluir o partícipe, não. Mas nós queremos saber o ânimos, a vontade. Por isso que ela é subjetiva. Quem foi lá matar o Brenner, ele tinha vontade de matar? Mesmo que ele só tenha segurado, mesmo que ele se amarrou, ele só não estava com a arma ali para matar, mas ele segurou, ele amarrou, ele estava com a vontade de matar. Ok, coautor. Mas o cara que só emprestou a arma, ele nem sabia que ia matar ele lá. Ele falou, não, empresta a arma que eu vou dar só um susto. Esse também vai ser coautor? Não. Ele tinha só o objetivo de participar. O cara que fica olhando para a polícia chegar, ele não tinha o objetivo de subtrair. O pessoal falou, ó, vou te dar R$50 para você ficar só olhando. Ele não vai ter nem os lucros do crime. Ele falou, ó, R$50 pra você ficar olhando. Se vier qualquer pessoa, você avisa pra gente. Qual que é o ânimos desse cara? O ânimos de partícipe, não o ânimos de autor. Tá? É o que vem dizer essa teoria. Gente, e essa teoria pode ser criticada? Deixa eu contar para vocês, e vocês vão me dizer se essa crítica para essa teoria é grande ou não. Olha só. Deixa eu só abrir aqui, ó. Vamos pesquisar isso aqui, ó. Pessoas mortas, ó. Pessoas mortas na Alemanha nazista. Vamos lá. Pessoas mortas na Alemanha nazista. Cerca de 11 milhões de civis. Eu peguei por alto ali, tá? Depois a gente pesquisa direito se é isso mesmo. Eu só pus pessoas mortas na Alemanha nazista, a queda da União Soviética, um total de 11 milhões de civis. Tá? Com essa teoria, se a gente usar, olha só, se a gente usar a teoria subjetiva da participação, Hitler seria um partícipe. Né?
Olha só, tanto nas duas teorias a gente pode usar isso. Ele seria um partícipe. Olha como é pesada essa teoria. Olha como que a crítica dela é pesada. Quer ver um caso concreto que aconteceu? E os dois foram na Alemanha, por incrível que pareça? Mas vou trazer o exemplo aqui pra gente. Eu contrato o Brenner para matar a Rita, certo? Eu contratei ele. Qual que é a minha vontade, gente? O meu ânimo não é de autor, não é de matar? Ok, eu respondo para matar a Rita. Qual que é o ânimo do Brenner? Fazer um serviço, trabalhar. Ele não tem o ânimo de matar. Então, se você usar essa teoria, o Brenner vai responder como partícipe do homicídio. E só eu, como autor, faz algum sentido alguém que praticou o verbo núcleo responder apenas como partícipe? O cara que foi lá, que deu o tiro, que matou, só porque o ânimo, só porque a vontade dele era só de fazer um serviço e não de matar? É a mesma coisa do aborto. Uma mulher pede para uma pessoa assim, não, me ajuda a abortar aqui, faz o aborto em mim e tal. Mas por quê? Tem algum problema? Não quero esse bebê, é o aborto. Considerando o crime de aborto, considerando o Brasil ainda que considera o aborto um crime, tá, gente? Aí o que acontece? Qual que é o ânimo dessa mulher? Abortar. O ânimo da pessoa era só ajudar ela. Não era cometer o aborto. E aí ele cometeu o núcleo, né, do crime, mas nós vamos jogar ele só como partícipe? Só porque o ânimo dele não era aborto, né, no caso, cometer um aborto, era sim ajudar a mulher? Entende como é que essa teoria também é muito complicada? Então nós temos, olha que interessante, nós temos crítica para as duas teorias. Nós temos as duas teorias e muitas críticas para as duas teorias. Não há resposta para isso, tá, gente? Não há resposta para isso. Existem gente que abarca a primeira teoria, existe gente que abarca a segunda teoria. Então, um promotor de justiça, por exemplo, na hora de oferecer sua denúncia, ele pode usar o conceito extensivo ou ele pode usar o conceito restritivo. Ele fala, não, essas pessoas não praticaram o verbo núcleo, não vou colocar como coautores. Ou ele pode praticar o conceito extensivo puro. Não, quem contribuiu de alguma forma para a ocorrência vai ser. Ele põe todo mundo como coautor, ele extingue o partícipe. E aí o advogado das pessoas lá que mostra que eles eram partícipes. Ou ele pode usar a teoria subjetiva da participação. Ele fala, não, eles tiveram vontade de cometer o ato, eles tiveram ânimo de ser autores. Então vou colocar todo mundo como autor, correndo o risco de cometer essas coisas que eu estou falando aqui. Esse caso do matador de aluguel, esse caso do aborto. E no outro lá, correndo o risco daquilo que eu expliquei para vocês, né? Ele prevê que o autor é o que tem a maior contribuição no resultado. Nisso aí, ele pode pegar a pessoa que é o mandante do crime, dependendo do caso, e considerar uma pena menor, sendo que ele tinha que ser mais punido, do que quem realmente foi lá e cometeu. Como eu disse, não tem resposta, mas existe uma nova teoria. Existe, gente, existe uma nova teoria, que é... Meu Deus. Existe uma nova teoria que é o seguinte, a teoria do domínio do fato. Não vou dizer para vocês que ela é a mais usada. Vou dizer para vocês que ela é uma nova teoria e que ela está tentando resolver essa questão. Olha o que ela diz. Tal teoria buscou complementar o conceito restritivo do autor. Assim, autor não é só aquele que pratica o verbo núcleo do tipo, mas também quem tem o domínio final do fato, isto é, o controle sobre a realização do fato. Dessa forma, tem o domínio do fato quem sabe a hora, o dia, o modo, o local, o motivo e etc. Esses são os autores. Uma forma interessante de distinguir o autor do partícipe é questionar se o agente poderia desistir de prosseguir na empreitada criminosa. Caso ele tenha condição de evitar a consumação do crime, ele é autor. Se não, ele é só partícipe. Então, essa teoria ganha muita força e ela é a teoria do domínio do fato. Então, você vai pensar assim, quem que é autor? Quem tem domínio do fato? Quem, caso ele desista, o resultado não vai acontecer. E esse aqui, ou ele outro, que se ele desistir, não vai mudar nada. Eles vão achar outro, ou ele só estava observando o crime acontecer de todo jeito, então ele é só partícipe. É uma terceira teoria que vem tentar resolver esse problema que as duas geram. Pode ser, vocês vão ver na vida de vocês, promotores, juízes e advogados, cada um usa a teoria que mais se beneficia, né? Provavelmente um promotor vai usar ali a restritiva, por exemplo, um advogado vai tentar, no caso concreto, usar a extensiva para ele, ou vice-versa, tá? O juiz, na hora de julgar, pode ser que ele use, não, domínio do fato. Se esse rapaz aqui que estava lá só olhando, se ele tivesse ido embora, a polícia não ia ter chegado, não ia ter mudado nada, eles iam continuar lá dentro. Se ele tivesse dito lá, quando eles estavam indo cometer o crime, não, gente, eu desisto, os caras, fica aí então, não faz diferença pra gente.
Então, pelo domínio do fato, ele é partícipe. Mas o cara que abriu a porta com destreza, se ele não conseguisse abrir a porta, se ele não fosse chamado para abrir aquela porta, mesmo que ele não tenha subtraído nada, que é o verbo núcleo, subtrair, as pessoas não iam entrar na casa. O crime não acontece. Tá? Então, essa terceira teoria vem, eu sou adepto a ela, né, mas não incentivando vocês a isso. Vocês podem, né, olhar qual que vocês acham mais interessante, e às vezes depende do caso concreto, tá, gente? Às vezes, num caso concreto, você vai falar, não, aqui, né, essa teoria resolve melhor esse caso. Porque às vezes a gente sabe, pô, esse cara aqui é coautor, esse cara aqui, ele é só um partícipe. Então, nesse caso aqui, essa teoria resolve melhor. Mas aí a teoria do domínio do fato, tá bom? Nessa teoria, quem poderia desistir e mudar o fim, né, da ação criminosa é autor. Quem se desistir não mudaria praticamente nada, ou poderia ir para outro lugar, não teria tanta influência, seria partícipe. Tá? Deu para entender, gente? Assim, entender não, porque ninguém nunca entendeu isso, né? Porque vocês viram que até hoje estão discutindo isso. Mas deu para vocês terem uma noção do que é discutido hoje, o que é autor, o que é partícipe, as teorias que eles usam para cada um deles? Ok. Então, a gente finalizando, como eu disse, a aula hoje é tranquilinha. Olha só, gente. Autoria propriamente dita. Então, nós vamos dar algumas espécies de autoria. São só nomenclaturas de autoria que a apostila de vocês trouxe. A primeira delas é a autoria propriamente dita. O que seria isso? O autor é aquele que possui domínio do fato. Ó, já está usando a teoria aí, hein? É aquele que possui domínio do fato. Ou seja, o controle da empreitada criminosa. Então, essa é a autoria propriamente dita. Quem colocou isso na apostila de vocês é adepto à teoria do domínio do fato, que hoje eu vou dizer para vocês, acredito que cada vez mais pessoas sejam, né, mais do que as outras. Tá? Mas essa é a autoria propriamente dita. Quem é autor? Quem tem o domínio do fato. Coautor ocorre quando duas ou mais pessoas unidas para a consecução da prática criminosa, independente de acordo prévio, praticam uma conduta principal, irrelevante para alcançar o resultado. Isso tudo que a gente estudou. Porque, gente, a gente está estudando concurso de pessoas. Mas lembrando, quando eu falo de autoria propriamente dita, eu não estou falando de concurso de pessoas. O que é autoria propriamente dita? Se eu vou e eu mato o Brenner, eu sou autor. Eu tinha o domínio do fato, eu podia desistir, eu podia parar a hora que eu quisesse. Então nós estamos falando de uma pessoa, autoria. E coautoria? Aí a gente já começa a falar de concurso de pessoas. Ocorre quando duas ou mais pessoas unidas para a consecução da prática criminosa, independente de acordo prévio ou não, foi o que a gente estudou, praticam uma conduta principal e relevante para alcançar o resultado. Nesse caso, há domínio funcional. Olha só isso, gente. Pois muitas vezes o coautor não tem domínio do fato como um todo, mas apenas sua função, configurando uma verdadeira divisão de tarefas. É o exemplo que eu dei do cara que vai abrir a porta. Ele não tem domínio, assim, depois que ele abriu a porta, ele não pode falar, gente, peraí, não subtrai, não. Não, ele não tem mais domínio sobre isso. Ele tem domínio da sua função. Tá? Por isso que fala que, tá? Nesse caso, é o domínio funcional. Ele tinha o domínio de poder evitar o resultado se ele não abrisse a porta. A partir do momento que ele abriu, ele não tem mais. Tá? As pessoas entram na casa e começam a furtar, e o cara fala assim, não, gente, não vamos furtar tudo, não, vamos furtar só isso aqui. Não, ele não tem mais um das partes que está responsável por furtar uma parte da casa. Que eles combinaram, gente, vamos furtar só carne para a gente fazer um churrasco. Aí os caras começam a pegar a televisão, um monte de coisa. Ele não tem domínio mais sobre aquilo, mas ele é autor. Ele tinha domínio sobre a carne, sobre o que ele foi lá para pegar para o churrasco dele. Sobre o restante não tem, mas ele é autor. Se ele não tivesse ido lá para pegar a carne, né, não teria acontecido aquela parte do crime. Então, cada um é responsável por sua parte, mas são todos coautores ali. Por quê? Porque eles têm domínio final do fato. Brenner, fala comigo. Ô, professor, só para eu saber, o senhor utiliza esses conceitos com base na apostila? É porque eu estou com o livro aqui. Ele apresenta, tipo assim, autoria colateral, autoria incerta, autoria desconhecida. Ou ou vai chegar nisso ainda? Nós estamos falando disso agora. Mas com nomenclatura diferente? Porque eu não vi esse... Você não viu qual? Esse último que o senhor falou. Autoria... Propriamente dita? É. Tá aí na apostila. Ó, deixa eu abrir aqui. Não, isso que eu tô perguntando. Ah. Eu tô utilizando um livro diferente da apostila. Ah, tá, entendi. Eu queria saber se o senhor faz com base na apostila, se é similar, se não é. Não, ó, eu faço com base em livros gerais, principalmente Bittencourt e Zaffaroni. Faço com base na apostila e faço com base em aulas gerais. Mas, assim, o que está na apostila, com certeza eu dou. Pode ser que eu acrescente coisas de outros livros. Tá? Era isso? Não é porque eu tô achando diferente aqui uns títulos, mas...
Deve ser questão de Olha lá, autor. essa espécie de autoria, cara, ela é gigantesca. Porque tem autor que viaja. Tem autor, vou te falar, tem autor que tem quase 20 páginas isso aí. Porque ele dá cada hora um sentidozinho de autoria. E tem autor que passa isso aí em 2 páginas, que para ele é indiferente, ele já explica o autor e partícipe. Isso vai depender muito do livro, muito do livro. O Bittencourt, por exemplo, ele fica tempos e tempos. Qual livro você está aí? Kleber Masson. Ele é bem prolixo também. Ele vai dar vários e vários. Masson, Bittencourt, esses caras são mais filosóficos. Eles dão coisa maior. Se você pegar o livro do Greco, vai ser extremamente direto, tá? Vai depender do autor mesmo. Tá bom? Vamos lá. Autoria intelectual. Próximo. Diz respeito ao autor que planeja o fato criminoso, sem, contudo, praticar o comportamento típico previsto em lei. É o que a gente falou, o mandante, né? O famoso manda-chuva. É o cara que organiza, é o cara que financia, é o cara que paga alguém para ir lá, né? Ele comete uma autoria intelectual. Gente, todo mundo é autor? Todo mundo é autor. Isso aqui é só nomenclatura, tá bom? Autoria de escritório. Aí já vem o Zaffaroni. Já vem o Zaffaroni criando bagunça na nossa mente, mas é fantástico. Afirma que a autoria de escritório pressupõe uma máquina de poder, isso é, uma sociedade paraestatal e também a fungibilidade de seus membros. Ocorre geralmente nos grupos de crime organizado, em que um agente comandava toda... deve ser comandava, né? Tá na apostila. Toda a estrutura delitiva, devendo haver nítida relação de hierarquia entre os membros. Gente, então, o que o Zaffaroni criou? Ele criou a autoria de escritório. Ele cria uma organização, isso acontece muito, organização criminosa. Então, o que ele tenta fazer um pega aqui? E aí vai depender do caso concreto. O cara que está lá, o aviãozinho que está lá entregando a droga, ele é empregado, entre aspas, tá? Porque não tem relação de emprego. Ele é empregado do dono daquela boca ali, que é empregado do dono do morro, que é empregado, né, do traficante, que é empregado do deputado. Não, brincadeira. Mas que é empregado de alguém maior. Então, assim, nós temos ali toda uma cadeia, nós temos ali toda uma organização criminosa. Então, o que ele defende nessa autoria de escritório? Que quando aquele aviãozinho está lá entregando, a gente consegue puxar toda essa autoria até o traficante grande lá em cima, que passou para o dono do morro, que passou para o dono da boca, que passou para o aviãozinho. E todo mundo cometeu aquele crime de tráfico de drogas. Isso é o que ele faz. Se você conseguir achar um inhame e puxar todos eles, você pode pôr até no mesmo processo, não é a mesma coisa. Mas é só uma ideia, entendeu? E acontece muito em crime organizado. E aí, vocês vão ver que isso acontece por crime mesmo. Gente, isso a gente vê direto, tá? E principalmente a partir de presídio. Você prender um chefão do presídio, ele vai dar os comandos dele pelo celular lá dentro, não podia, mas acontece. E aí você vê uma organização criminosa assim, ele falando, ó, você que tá aí na rua tal, você é meu empregado, Você vai lá e vai matar o cara tal para mim. Você outro vai fazer isso, ó, você vai pegar o dinheiro daquele furto e vai comprar tal coisa. É uma organização criminosa, é todo um escritório, toda uma empreitada criminosa. Então ele diz que isso aí é autoria de escritório, tá? Essa defesa do Zaffaroni. E por fim nós temos uma complicada, e essa aqui é a mais importante, geral, que cai em muitos concursos e tal, que é a autoria mediata. Vamos lá, gente. Nós podemos dizer, mas tomemos cuidado com essa nomenclatura, que é o seguinte, o cara que mandou matar, ele tem uma autoria imediata. E o cara que matou tem uma autoria imediata, certo? Sim, imediato e o imediato. Só que quando a gente usa doutrinariamente o conceito de autoria imediata, isso está errado, tá? Tomem cuidado. Porque o autoria imediata é algo específico criado pela nossa doutrina. Olha o que ele diz, gente. Se refere ao autor que realiza a infração penal utilizando-se de outrem como instrumento na execução da figura típica. Ele não está mandando alguém matar por ele, ele está usando alguém como instrumento. Como? Aí aqui diz, instrumento é quem não é capaz de aderir em nenhum momento à conduta do homem de trás. Vou explicar. Agindo normalmente sem culpabilidade. Nesse caso, não há concurso de pessoas, em virtude da ausência do liame subjetivo. Meu Deus, vou explicar, e é simples demais. Vamos supor, a gente tem a Rita aqui. A Rita deve ter, vamos pôr assim, mais ou menos 17 anos. Né? Talvez, 17, assim. Não fez 18 ainda. O Brenner foi e mandou a Rita me matar. Gente, a gente estudou. A Rita vai responder por homicídio? Não, né, gente? Ela é inimputável. Ela não tem condições de responder ainda devido à idade, né? Exatamente, ela é inimputável. Ela responde por crime análogo ao homicídio, por ato infracional, perdão, análogo ao homicídio. Ela não responde por homicídio,
porque ela é inimputável. Então, o Brenner, que é maior, usou ela como instrumento para me matar. Entende, nesse caso? Então, ele vai responder a autoria imediata do crime. Ele responde por homicídio, tá? Ela não. Ou a mesma coisa você pegar alguém que você sabe que ele é completamente incapaz, o cara é louco e tal, ele não entende o que ele está fazendo, não tem noção do que ele está fazendo, você dá uma faca para ele e fala assim, esfaqueia aquele cara ali dormindo. Ele vai lá e esfaqueia. Aquela pessoa vai responder não, pela culpabilidade. Ok? Mas o Brenner vai responder. Quer ver o exemplo mais clássico? Foi o que eu dei com a Kátia. A Kátia foi matar o Brenner porque alguém apontou uma arma para a cabeça da filha dela. Quem apontou a arma para a cabeça da filha dela e mandou ela matar o Brenner responde por homicídio, autoria imediata. A Kátia responde por qual crime? Nenhum. Inexigibilidade de conduta diversa, última aula. Exclui a culpabilidade. É fato típico, é fato ilícito, mas não é culpável. Então, na nossa doutrina, a gente só se refere à autoria imediata, não é quando alguém manda o outro matar, porque aí são coautores. Quando a gente separa, não, eu só quero que a autoria é só o imediato não responde, existe. Nesse caso que eu estou falando com você. Quando o autor mediato, que é o que manda, usa alguém que não vai responder pelo crime. Ele usa alguém como instrumento do crime. Lembrando, aqui não vale para cachorro, para animais, tá, gente? Que eles não têm, aí nem fato típico, que eles não têm conduta. Tá? Pelo amor de Deus, o cara soltou um cachorro matar alguém, ele só responde homicídio. Acabou. Mas eu estou falando quando alguém usa uma outra pessoa para cometer um crime. Nesse caso, ele é autor mediato. Só ele responde. E o autor imediato vai responder? Não, porque falta a culpabilidade. Ele é inimputável, ou estava na inexigibilidade de conduta diversa, coação moral irresistível. Tá bom? Deu para entender esse ponto? Então, gente, eu trouxe para vocês as considerações finais. Tá? Antes da gente olhar isso, alguma dúvida? Fala comigo. Claro. É que você falando aí na autoria imediata, quando a pessoa usa, no caso, ou um menor, ou uma pessoa que tem problemas mentais para fazer determinada coisa. Isso. Aí, quem vai responder não vai ser nem o menor e nem aquela pessoa que tem problemas psiquiátricos, vamos dizer assim. Vai ser o próprio autor, né? Exatamente. Mas essa autoria imediata, ela só acontece com relação a menores, a quem tem algum tipo de problema? Ou o autor também pode mandar uma outra pessoa em sanidade, uma boa sanidade, no caso? Pode. Mas se isso acontecer, nós vamos ter uma coautoria. Os dois vão ser autores do crime. Ah, tá. Um vai ser o mandante e o outro vai ser o executor. Entendi. Se você usar gramaticalmente falando, né, pela língua portuguesa, você poderia considerar sim que o que mandou é um homicida imediato e o que matou imediato. Mas a doutrina guardou esse termo, né, de autoria imediata para quando só o autor vai responder. E qual que é a única possibilidade de só o autor responder? É quem cometeu o imediato não responder. Então são nos casos da imputabilidade, nos casos que você extingue ali a culpabilidade. Ok. Entendeu? Aí, por isso que eu estou falando, tomem cuidado com o termo. Porque se vocês forem pensar no português, realmente vocês podem falar, não, o autor mediato é o que não foi lá e o mediato é o que foi. Isso. Mas o termo autoria mediata na língua, na doutrina do direito penal, é usado só para quando alguém usou outro de instrumento. Porque se ele não usou alguém de instrumento, eles são coautores, não é autoria imediata, não se usa esse termo. Se usa coautores, o mandante e o executor. Ok, entendi. Gente, vamos para as nossas considerações finais. Olha só. Vamos lá. O artigo 29 foi o que a gente leu, ele tem parágrafo 1º e 2º. Olha só isso. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a ele combinada, na medida de sua culpabilidade. Estudamos. Mas tem um parágrafo 1º que diz o seguinte: se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. O que isso quer dizer, gente? Isso aqui, ele está naquilo que a gente falou. A pessoa, ela não vai responder pelo crime de ficar olhando. Não existe isso. Ela vai responder pelo homicídio que foi cometido lá dentro, quando ela ficou olhando a polícia. Ela vai responder pelo furto que aconteceu, pelo roubo, enquanto ela estava olhando. Mas olha o que o parágrafo 1º diz. Se a participação for de menor importância. Gente, quem está lá do lado de fora, olhando se a polícia vem, e quem estoura uma porta, amarra uma pessoa, estupra ela e mata, quem que tem maior e menor importância? Então, é isso que está querendo dizer. Por isso que é um complemento, na medida da sua culpabilidade.
Então, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Mas, olha só o segundo. Se alguns concorrentes quis participar participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Então, foi o que a gente disse. A gente foi lá furtar, porque a gente achou que não tinha ninguém na casa. Mas o Brenner sabia que tinha alguém na casa. E ele queria usar a gente para entrar na casa, achando que ia ser só um furto, para matar a pessoa. Mas eu e a Rita fomos lá só para furtar. Então o Brenner, ele usou a gente, usou eu e a Rita no caso, para cometer esse homicídio que ele queria. Eu e a Rita vamos responder só pelo furto que a gente foi lá praticar. E ele vai responder por esse homicídio. Parece que ficou incompleto aí. Tá. Olha só, gente. Foi até pena? Não. Até pena. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade. Guardem isso. Eu vou pôr para vocês na hora de mandar o slide, porque ficou faltando. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então, no caso, eu vou falar o seguinte. Olha só, eu e a Rita fomos lá só para furtar. A gente não sabia, o Brenner falou, gente, garanto, eu tô olhando aquela casa há um mês, não tem ninguém lá, podem ficar tranquilos. Mas ele queria matar o dono da casa. A gente entra para furtar, o Brenner já pula quando a Rita consegue abrir a porta, porque ela é perita nisso, e eu tô lá fora olhando, o Brenner já pula em cima do cara que tá dentro da casa, põe no canto lá e esfaqueia ele todo. Eu posso responder até só como partícipe, dependendo, ou com o autor do furto. A Rita e o Brenner por furto, que era em nossa intenção, né? Ou até pela tentativa, porque se a gente não furtou nada, a gente assustou tanto e saiu correndo. E o Brenner responde sozinho, nesse caso, por homicídio. Por quê? Porque se alguns concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste. Ok, mas tem um ponto e vírgula. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então, o que acontece? Eu e a Rita vamos lá só furtar. O Brenner, que acho que travou aí, o Brenner, ele falou com a gente assim, não, eu tô olhando a casa lá, eu acho que... Ah, voltou. Ele tava quietinho mesmo. Eu tô olhando a casa lá, não tem ninguém. Eu já olhei a casa, já verifiquei, não tem ninguém. Quando eu e a Rita estamos chegando na casa, a gente vê que tem luz acesa. A gente vê que tem movimentação. Mesmo assim, a gente pula na casa, a gente amarra as pessoas, a gente agride as pessoas, a gente rouba a casa. O que eu e a Rita quisemos cometer? Aliás, o Brenner amarra as pessoas, o Brenner rouba as pessoas sozinho. Eu e a Rita quisemos cometer um furto. Mas não era previsível que poderia acontecer um roubo, porque a gente viu que tinha movimentação, tinha gente na casa. Era previsível que ia acontecer um roubo. Ou então a gente sabe que o Brenner é inimigo mortal daquela pessoa. E ele fala, gente, vamos lá, vamos furtar a casa dele, ele é meu inimigo e tal, só furtar mesmo. A gente fala, tá, vamos furtar. Quando a gente tá chegando lá, a gente vê que tem gente. A gente fala, o Brenner, tem gente lá. Ele, não, isso aqui deve ser um vizinho que toma conta, fica tranquilo e tal. Fiquem aí só olhando, só abre a porta aí, me ajuda aí que eu não sei abrir portão e tal. A gente abre a porta para ele entrar, pensando em furtar. O Brenner vai e mata essa pessoa. Ok, eu e a Rita vamos responder por furto. Mas, olha a continuação, essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais gravoso. Então, nossa pena será por furto, mas será uma pena aumentada até mais a metade, porque era previsível que ele ia lá cometer esse homicídio. Deu para entender essa diferença? Mas furto e roubo vai ser aumentado até a metade só do furto. O do furto, eu e ela vão responder só por furto, porque é o crime que a gente quis praticar, e essa pena nossa do furto vai ser dada e aumentada a metade. Oi? Mas se eu não concordo comigo que se a gente chegou lá e viu movimentação e continuou com a ação, vira todo mundo roubo, não? Vai depender da sua interpretação, tá? Aí vai depender da gente usar qual teoria. Qual que era o nosso ânimos? Era o ânimo de furtar, o ânimo de roubar? A gente sabia lá, e por isso que o código deixa bem aberto isso. Se a gente chegou lá, eu peguei um caso assim outro dia. Vocês devem saber, eu fiquei responsável do caso daquele pessoal que tentou matar 2 policiais militares em Igarapé. Um coronel da polícia e a namorada dele, que era policial militar. Eles foram lá para furtar. Chegaram lá, os caras estavam lá dentro. Eles falaram, meu Deus do céu, o que a gente faz? Foram lá e amarraram os caras. Colocaram os caras no banheiro amarrado. Começaram a furtar e foram embora. Quando um deles, na hora de ir embora, viu uma coisa da polícia militar. Falou, putz, esses caras são policiais, a gente tá ferrado. Foi lá e pediu a arma. Eles não falaram que não tinham arma, e realmente estavam sem arma, por incrível que pareça. Quando todo mundo já tinha saído da casa, estava entrando no carro para ir embora, depois de deixar eles amarrados lá, um cara falou assim, não, peraí que eu esqueci alguma coisa. Voltou e matou, e deu tiro nos 2 que quase matou. E aí?
Nós aqui, isso que eu falei, nós jogamos todo mundo com o autor. Jogamos todo mundo com o autor. Né? Na polícia aqui, jogamos todo mundo com o autor. Bora, todo mundo quis praticar o latrocínio. Né? Todo mundo. O advogado de cada um deles vai tentar falar, não, peraí, o meu cliente foi lá praticar um furto. O outro vai falar assim, não, ele foi praticar um furto, ele viu que poderia ser um roubo, mas ele consentiu com o roubo. Tudo bem, ele vai responder por roubo. Entende? E o promotor vai falar, não, todos eles perceberam que ia ser um latrocínio, que o cara ia lá voltar para matar e continuar. Então, assim, isso vai depender de caso concreto. Tá? A sua argumentação é válida. Na hora que você chega lá e vê movimentação na casa, você fala assim, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Vamos supor que eu estou só observando. Eu fui lá só para observar. Aí eu viro pro cara e grito, tá chegando alguém. Ele fala assim, se chegar alguém aqui, eu amarro e bato nele e vou roubar. Eu falo, opa, peraí, eu não vim aqui para isso não, hein? E aí? Eu fui lá só para furtar. Não era previsível que chegasse ninguém. Chegou alguém, que era minha função avisar. Eu avisei e o cara não quis ir embora. Eu vou responder só pelo furto. E ele que responda pelo roubo. Entendeu? Vai depender muito do caso concreto. Beleza? Bom, gente, é isto. Continuando aqui, só para vocês terem uma noção, eu trouxe para vocês, para ficar claro, né, um conceitozinho. Tá? Partícipe é aquele cuja conduta é secundária, ou seja, sua conduta se retirada da divisão não afeta o resultado final. Cada um tem sua conduta. Se tira do partícipe, o resultado final fica o mesmo. Exemplo 1. Uma pessoa vigia enquanto a outra furta a casa. Partícipe. Uma pessoa atrai a vítima e a segura para a outra matar. Qual autor? Tá? Sem ela atrair a vítima e segurar, o outro não teria matado. Teria. Não. Aí, gente, vamos pensar assim. Mas ele poderia ter matado sim, ele corria. Não, nós estamos pensando, o crime aconteceu. Qual que é o crime? Alguém atraiu uma pessoa, segurou e o outro matou. Então, nesse crime em si, se ela não tivesse segurado e matado, ele não teria acontecido desse jeito. Poderia acontecer de outro jeito? Poderia, mas aí você vai entrar no campo das ideias, maluco. Nós temos que pensar no caso concreto. Tá? É isso. Vamos lá. Aqui nós finalizamos. Gente, próxima aula, a gente vai estudar a responsabilidade da pessoa jurídica. O que acontece, pessoal? Durante muito tempo, a gente teve no direito penal o seguinte, a gente teve a responsabilidade extensiva. Então, vamos lá, a Rita cometeu um crime, a Rita responderia pelo crime, a família dela responderia pelo crime, às vezes o clã dela inteiro, né, naquela época, responderia pelo crime, a cidade inteira, e aí virariam escravos, e aí a pena, ela ultrapassava a figura do autor. E hoje a gente não sabe, né? A gente sabe que não, né? A pena é individual. Só que isso aí começou a gerar um problema contra a pessoa jurídica. Começou a gerar muitas discussões assim, peraí, ok, nós não podemos ultrapassar e tal, mas a atitude de uma empresa, né? Claro, a empresa não faz, a empresa não tem ação, mas e as pessoas que agiram por ela? As pessoas vão responder individualmente ou a empresa pode responder penalmente por um crime? Pode ou não pode? E aí vem essa discussão assim, arrastando até hoje. Alguns defendendo que não, a empresa não comete crimes. Ou pessoa jurídica não comete crimes. Outros defendendo, sim, claro. Por mais que seja a vontade de vários ali, eles se utilizam da empresa para cometer crimes. Outro exemplo forte para essa linha de doutrina. E as empresas laranja? Então fica muito fácil para mim deixar de ser um criminoso. Como? Eu quero cometer um crimes através de uma empresa. Eu coloco o Brenner e a Rita como meu laranja e eles cometem esses crimes através da empresa. Como não vai chegar na responsabilidade da pessoa jurídica e chegar em quem está no mandando ali, a gente vai responsabilizar só a Rita e o Brenner, não vai chegar em mim, que usei eles como laranja. Então, assim, existem essas discussões diversas. O outro lado fala assim, como? Se você pegar a teoria do crime, você vai olhar a culpabilidade da empresa? A empresa estava ameaçada? Como que você vai olhar a imputabilidade da empresa? A empresa é menor ou maior de 18 anos? Nós estamos fazendo a matéria de direito civil à distância e tem um capítulo lá que fala mais ou menos sobre isso. Responsabilidade civil, né? Provavelmente. E naquela questão, por exemplo, quando a empresa pratica um crime ambiental. Isso, né? Que é hoje o único crime aceito. Então, aí... Nós vamos estudar isso na próxima aula. Ótimo, então vocês já estão por dentro. Maravilhoso. Então, assim, a gente chega nessas discussões. E aí um outro lado fala, peraí, como é que você vai... A empresa menor de 18 anos de vida de empresa? Isso não existe. Como que você vai pôr imputabilidade? Como que você vai... Aí, na hora de julgar a empresa, alguns vão falar, não, mas peraí, na hora de olhar um crime de empresa, a gente não olha a teoria tripartite, só bipartite. Fato típico e antijurídico. Você não vai olhar se é culpável, porque o culpável é um conceito subjetivo do autor. E a empresa não tem conceito subjetivo. Mas se a empresa cometeu um crime porque um dos
dos donos lá da empresa estava sendo coagido. E aí? Você não vai olhar a culpabilidade? Entende como é complicado? Mas espera aí, para cometer um crime nós temos que ter conduta, ação. A empresa tem uma ação? Tem. Aí tem uma ação, tem um resultado e um nexo de causalidade entre a ação e o resultado. Amoldado ao fato típico, ok. A empresa pode estar em estado de necessidade? Talvez possa. Talvez a empresa dê um golpe por estar em estado de necessidade? Pode ser que sim, pode ser que não. Alguns entendem que não. Pessoa jurídica não pode dar golpe por estar em estado de necessidade. Aí outros vão falar, peraí, só a empresa está endividada, quer dizer estado de necessidade? Então, assim, é uma discussão gigantesca sobre isso. Gigantesca. E é o que a gente vai estudar na próxima aula. Eu estou adiantando para vocês por quê? Porque é o seguinte, a Constituição Federal trouxe duas formas da empresa cometer crimes. E uma delas, que é a única que existe, a segunda que nós vamos dar na próxima aula, não existe, que a Constituição trouxe que pode cometer crime, nesse fato, vocês vão entender na próxima aula, mas ela não teve uma legislação sobre isso ainda, então não pode ser considerado crime. Sobre o crime ambiental, pode ser considerado crime. Então veio a lei em relação a crimes ambientais e fala claramente que a empresa pode cometer crime. Mas e aí? Peraí, você vai ter uma dupla punição? Porque eu vou punir o Brenner, que é o presidente da empresa, e vou punir a empresa? Eu vou ter dupla punição? Aí vem o STJ, olha que loucura, entendendo o seguinte, que é obrigatório essa dupla punição. Você tem que punir tanto a empresa quanto os presidentes, quanto, né, os envolvidos ali. E se tiver uma denúncia só em relação à empresa e não tiver nessa denúncia os presidentes, donos da empresa, não configura, porque a lei fala que tem que ter dupla punição. O STF fala assim, isso é absurdo. Por quê? Porque muitas vezes a empresa comete um crime e você não consegue distinguir quem lá de dentro que deu a ordem para aquele crime ser cometido. Você não consegue chegar na pessoa, no mandante, e aí você vai deixar de punir a empresa penalmente num crime ambiental porque você não chegou no mandante? Então o STF vem e discorda do STJ. E aí hoje o STJ adota a oposição do STF. Fala, não, realmente, tem razão. À medida do tempo o STJ foi adotando do STF. Não, tem razão. Não precisa ter o duplo grau, não precisa ter os dois. Se você tiver só a empresa, e se você não achar quem é o autor ali dentro, a pessoa física, pode ser denunciada da mesma forma. Então, assim, é um tema novo, é um tema teoricamente pequeno, porque ele é mais histórico, por isso que eu dei essa passagem histórica para vocês. A grande parte dele é histórica. Alguns doutrinadores falam que não, você não pode punir penalmente. Você tem outras formas de punir a empresa que são muito mais severas. Punir a empresa penalmente, a empresa não vai para cadeia. É muito mais severo você dar a punição administrativa para a empresa, mexe no bolso, arrebenta com ela. Né? Então você vai punir ela civilmente. Para que você vai punir penalmente? Não faz sentido, ela não pode ser presa. E outros falam, não, tem que ser uma punição penal, porque é mais gravosa. Entende? Então, suponhamos, a Vale, no que aconteceu, respondendo por crime ambiental, penalmente. Não só os diretores, não só quem tinha o domínio do fato, olha que interessante aí. Não só quem tinha o domínio do fato ali para olhar se aquela barragem podia ser destruída, se ela estava... Quem foi o engenheiro, né, que deu o aval ali para aquela barragem, falou que ela estava tudo ok, né, porque ela, todo ano tinha que fazer. Não só esse engenheiro, não só o diretor que tinha aquele domínio, não só alguém que podia consertar, não só essas pessoas tinham domínio do fato, mas a empresa em si respondendo penalmente. Isso pode acontecer ou não pode acontecer? Essa discussão não tem uma resposta. Nós temos uma resposta hoje que é sobre direitos, que é sobre crimes ambientais. Nós vamos dar na próxima aula. Mas é bem tranquilo e bem rapidinho. Então, o que nós vamos fazer? Quarta-feira, eu vou passar para vocês um trabalho bem parecido, até relativamente parecido com esse que vocês fizeram agora, mas bem mais simples, para vocês falarem o que vocês acham sobre essa discussão. Se a empresa pode cometer crime ou não pode. Eu vou mandar ele para vocês e eu vou explicar, claro, no trabalho vai explicar. Se a empresa pode cometer crimes ou não pode. É um trabalho sem limites, tá? Pode fazer em uma folha, 2 folhas, meia folha, que vocês acharem melhor, de 1 a 5 pessoas. Vocês têm de quarta até segunda para me entregar. Segunda, meia-noite. Então, olha só o nosso cronograma. De quarta até segunda, meia-noite para me entregar. Meia-noite de segunda-feira, nós temos aula de 7, na segunda-feira, de 7 até as 8h30. Finalizando a apostila, que na prova não vai cair essa questão, esse 4.4. Esse 4.4 vocês estão sendo cobrados agora em trabalho. Então, nós vamos ter de 7 a 8h30 a nossa finalização, 4.4, que é um tema mais tranquilo, e de 8h30 às 10 eu vou dar uma revisão da matéria para vocês. Às 10 horas eu já vou lançar a prova. Lancei a prova para vocês às 10 horas, vocês vão ter, na verdade, 50 horas para fazer, né? Porque é 48, mas eu vou lançar às 10, vocês vão ter até meia-noite de quarta-feira para entregar.
Deu para entender? Tranquilinho? Então, a prova vai ser o quê, gente? 3.2, olha só, vai ser bem mais tranquilo. Ó. 3.2, 3.3, 3.4. Por que não 3.1? Porque 3.1 é um dolo e culpa. Lembra que a gente estudou, a gente fez um trabalho de dolo e culpa? Vocês estão fazendo, né? E o dolo e culpa, ele não é da apostila 2.4 e 3.1? Tanto que não caiu na primeira prova. Então, também não vai cair nessa. Vocês fizeram um trabalho sobre isso. Então, 2.4 e 3.1, dolo e culpa, não vai cair. Então, vai cair 3.2, 3.3, 3.4. 4.1, 4.2, 4.3 que a gente estudou hoje, mas não cai o 4.4. Precisam fazer o trabalho. Beleza? Tranquilinho? Gente, alguma dúvida? Estou à disposição de vocês. Falem comigo. Professor, você pode só falar um pouquinho, voltar um pouquinho no trabalho? Eu me perdi aqui, aí depois que eu... Em qual trabalho? Que vou passar para vocês na quarta? Isso, é de quarta. Tá. Ele é um trabalho bem tranquilo e bem subjetivo, porque ele é um pouco mais histórico. Eu quero que vocês deem a opinião de vocês, se vocês acham que a empresa deve ser responsabilizada penalmente, a pessoa jurídica, né? Deve ser responsabilizada penalmente ou não. Que só uma responsabilização administrativa já seria tranquilo o suficiente. Então, na quarta, eu vou mandar para vocês como que vocês têm que fazer esse trabalho. Vou mandar alguns textos para vocês terem como base e a opinião de vocês. E aí é bem livre. Pode fazer em uma folha, meia folha, 2 folhas. É só opinião. Ó, eu acho que a empresa deve responder penalmente sim por causa disso. Ou eu acho que não deve responder penalmente por causa disso. Pode ser feito de 1 a 5 pessoas. Ok? Ok, obrigada, professor. Nada. Gente, mais alguma dúvida? Quem não me entregou o trabalho, eu estou dando justamente um tempinho agora, 8h35. Eu estou dando um tempinho agora para vocês irem lá e fazer esse trabalho e me entregar. O trabalho que é para entregar hoje. Tá? Quem não me entregou tem esse tempinho aí. Alguém tem alguma dúvida? Ô, Fernando, Sim. eu mandei no e-mail agora o trabalho. Perfeito. Ok. Beleza, João. Valeu. Gente, se não tiver mais dúvidas, nós encerramos por aqui hoje. Ok, boa noite, professor. Até semana que vem, se Deus quiser. Um conselho a vocês. Eu estou aqui até 10 horas. Quem quiser pegar a apostila e dando uma estudadinha para nossa prova, me mandem mensagem, me falem que eu estou aqui à disposição até 10 horas. Vocês já estão por aí, por isso mesmo, já vão dando estudar. Beleza? Mas valeu, gente. Estão liberados. Obrigada, boa noite. Valeu, boa Obrigado, noite. boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite. Ô, Fernando,